E aí, meus alunos, tudo bom com vocês? Então, vamos dar início aqui na segunda aula de microbiologia, onde a gente vai conhecer melhor o mundo microbiano. Para dar início, vamos falar um pouco sobre taxonomia, que é a ciência que classifica os seres vivos. Em 1735, Linnaeus criou um livro chamado Systema Naturae, onde ele classificava os seres vivos através das suas características semelhantes. Por isso ele foi considerado o pai da taxonomia moderna. Nesse livro, ele criou algumas classificações onde foi chamado de taxon. E o principal deles, o que agrupa todos os demais taxons, foi denominado de domínios. E ele criou 3 domínios. Esses domínios são bactéria, arquea e eucária. E dentro desses domínios existem os reinos. E ele criou 5 reinos: o reino Monera, das bactérias; o reino Protista, dos protozoários; o reino Fungi, dos fungos; Plantae e Animalia, das plantas e dos animais, respectivamente. Vamos começar então a falar sobre já a parte mais a fundo dessa parte microbiológica, onde vamos estudar as características básicas de uma célula. Toda célula ela possui uma membrana e compartimentalização. Essa membrana separa o conteúdo interno do conteúdo externo. Além disso, confere também proteção e manutenção das concentrações interna e externa. E isso através de uma seletividade, ou seja, ela seleciona aquilo que entra e aquilo que sai dela. Então, toda célula possui um citoplasma, um ribossomo e um genoma. Existem 2 tipos diferentes de células. Existem células procariontes e células eucariontes. E existem alguns critérios para estabelecer essas diferenças. O primeiro critério seria a ausência ou presença de núcleo definido. O segundo critério, seria característica do material genético. O terceiro critério, a existência ou não de organelas membranosas. O quarto critério é a complexidade estrutural e tamanho celular. Já o quinto critério, localizações de ocorrência da transcrição e tradução. Então vamos ver melhor cada um desses critérios. No critério 1, tem como ver que a célula procariótica possui o seu material genético todo esparramado. Então ela não possui um núcleo definido, ela possui um nucleóide. Já a célula eucariótica, essa sim possui um núcleo definido, seu material genético todo organizadinho, como podem ver aqui na imagem da sua direita. Já o critério 2 mostra a característica desse material genético. Numa célula procariótica, esse genoma é pequeno, compacto, circular e haploide. Tá, o que quer dizer haploide? Haploide quer dizer que existe apenas uma cópia desse genoma, desse cromossomo. Então, é muito simples esse material genético. Já uma célula eucariótica possui um genoma grande, linear e diploide. Diploide, diferentemente de haploide, quer dizer que cada cromossomo existem par deles. Então, por exemplo, aqui no exemplo do cromossomo do genoma humano, existem 23 cromossomos, onde cada cromossomo é um par. O critério 3, da existência ou não de organelas membranosas, tem como ver que na célula procariótica ela não possui essas organelas. Então apenas material genético esparramado dentro do seu citoplasma, ribossomos e a parede da membrana celular. Já a célula eucariótica, essa sim possui organelas membranosas. Tem como ver aqui uma infinidade delas. Ribossomos, complexos de Golgi, vacúolos em alguns casos, lisossomos, centríolos. Então uma enormidade de organelas que a célula eucariótica possui. O quarto critério sobre a complexidade estrutural e o tamanho celular. Olha nessa imagem aí o tamanho de cada uma dessas células. Bem diferente, não é? A célula eucariótica é muito maior se comparada à célula procariótica e se comparada a um vírus. Como a gente discutiu, é até difícil definir o vírus como uma célula. Mas está aí para vocês verem mais ou menos o tamanho comparado entre elas. Já o último critério, que é referente aos locais de transcrição e tradução. O que é isso? É sobre a duplicação do seu material genético.
Na célula procariótica, todo esse processo é realizado dentro do citoplasma, porque o material genético também está espalhado dentro desse citoplasma. Já na célula cariótica, uma parte desse processo é realizada dentro do núcleo e outra parte é realizada fora do núcleo, onde ficam os ribossomos. Então tem essa diferença de onde ocorre cada um desses processos. Os procariontes são encontrados principalmente no reino Monera. É formado por bactérias, cianobactérias e arqueobactérias, também chamadas de arqueias, arqueais, tem vários nomes. E elas são unicelulares e procariontes. Então elas são encontradas em todos os ecossistemas da Terra. Tem uma grande importância para a saúde, como a gente já viu, para o ambiente e para a economia. Então a gente já comentou sobre isso na primeira aula, né? Então qualquer coisa você dá uma pesquisada aí para saber quais são essas importâncias. Vários tipos de morfologias diferentes dentro desse grupo. Existem cocos, né, que são esses mais arredondados, e ainda assim possuem uma diferença entre eles. Existem também bacilos, que é um pouco mais achatado. E existem outros também em formatos, como bastonetes, vibrião. Então aí estão para vocês poderem ver como que são esses formatos, né, essas morfologias das bactérias, dos procariontes. Aí alguns exemplos delas realmente vivos, né, para vocês verem a diferença que existe. Vamos começar então a falar mais sobre essas partes das células procariontes. Como a gente viu, todas as células possuem uma membrana citoplasmática. E a principal função dela é a permeabilidade seletiva. Ou seja, é como um porteiro. Ela que seleciona aquilo que entra e aquilo que sai. E a estrutura geral dessa membrana é uma bicamada fosfolipídica. Ou seja, existe duas camadas onde seleciona, né, uma parte apolar e uma parte polar. Uma parte que permite a entrada de água e outra não. Então é isso que proporciona essa permeabilidade. Além disso, também algumas proteínas também resolvem como transporte de substâncias para dentro e para fora da célula. E existe uma pequena diferença entre a membrana dos procariontes comum quanto das arqueias ou arqueias bactérias, que os lipídios apresentam ligação éter e em vez de uma bicamada fosfolipídica é uma monocamada lipídica, mas a estrutura, né, da membrana é a mesma. É só para vocês terem mesmo uma citação a respeito dessa diferença. Aqui para vocês verem, né, mais ou menos como que funciona essa permeabilidade seletiva através do uso da proteína. Tá, mas algumas bactérias, a maioria delas, possuem a parede celular. Essa parede é responsável pela forma, pela proteção física e osmótica do organismo. E ela possui uma trama, né, uma rede de peptídeos, que são proteínas interligados por polissacarídeos, açúcares, carboidratos. Isso forma um complexo chamado de peptídeo-glicano. Isso é importante, tá? Essa parede faz com que toda a pressão, tudo aquilo que tem dentro da célula não possa meio que romper a membrana. Então essa parede realmente gera essa tensão para que protege mesmo, tanto com física quanto osmoticamente, tá? E esse peptídeo-glicano possui essas proteínas aí também associadas a essa parede. Mas existem tipos diferentes de bactérias quanto à formação dessa parede. Existem paredes celular de bactérias gram-positivas, onde cerca de 90% dessa parede é composta pelos peptídeo-glicanos. Aí na imagem é bem espessa essa camada. Na parede celular de células gram-negativas, apenas 10% dessa parede é formada por peptídeo-glicano, onde a maior parte dessa parede é formada por uma membrana externa, onde existe uma segunda camada que é formada por lipopolissacarídeos, ou seja, uma camada feita de lipídios, ou seja, óleo, né, gordura, e sacarídeos, também carboidratos, chamado também de LPS, né? E isso confere a esses tipos de bactérias uma endotoxina, graças a esse lipopolissacarídeo. Então aí a diferença, né? A gram negativo e a gram positivo. E, claro, existem células diferentes, então cada uma ocasiona, às vezes, doenças, patologias ou influências diferentes. Então existe esse teste chamado coloração de Gram,
onde é feito todo um procedimento, onde é usado álcool e corantes para determinar qual tipo de bactéria. O tipo de corante usado é o cristal violeta, iodo, e as bactérias gram-negativas, elas acabam não se corando com esse corante. Na verdade, eles perdem um pouco desse corante. O álcool ele chega a penetrar a membrana externa, mas como a camada é muito fina, o corante não adere a essa camada, então ela se perde. Então ela acaba ficando com uma coloração mais rosada. Já as bactérias gram-positivas, o álcool não remove o complexo, porque essa camada é muito grande de peptidoglicano. Então, além disso, os poros dessas células se fecham. Então ela fica com essa cor mais roxa, realmente mais violeta, devido ao corante. Aí para vocês verem, né, mais ou menos a diferença, né, da gram-positiva e gram-negativa, já é uma imagem ampliada de uma célula. Então, vamos falar também de algumas funções, né, que as células possuem, né, uma delas é a formação de cápsula. Essa cápsula é uma substância proteica que algumas células secretam. E elas possuem a função de aderência, resistência e proteção. Como vocês podem ver nas imagens, é como se fosse a clara da gema do ovo. Assim. Essa cápsula ela gera realmente assim, um espaçamento onde ela confere um distanciamento de alguns patógenos, algo que possa chegar a ela. E além disso também confere uma aderência maior. Além disso, algumas bactérias também possuem fímbrias e pile. As fímbrias são menores e mais numerosas. Também tem uma função de adesão celular. Já a pile, elas são mais compridas, existem poucas delas, e elas ajudam na conjugação, ou seja, na transferência de material genético de uma bactéria a outra. Outro fator que elas podem realizar que são chamados de endósporos, que são células altamente diferenciadas e que permitem resistência a elas, seja calor, alguns produtos químicos e até radiação. Então, quando o ambiente não as favorece, elas produzem esses endósporos e se encontram ali encriptadas até poder ter um ambiente favorável. E são predominantes em espécies encontradas no solo, né, do tipo bacilos. Aí para vocês verem mais ou menos como é que funciona a produção desses endósporos e a liberação deles. Então as bactérias acabam morrendo, mas esses endósporos podem fazer com que depois essas bactérias possam voltar a germinar. Aí um pouco da estrutura desses endósporos, não é muito importante não, mas é só mais a função deles, né, que protege o DNA e ainda faz com que essas bactérias possam depois voltar a germinar, voltar a reerguer ali em determinado lugar. E a ativação desses endósporos, depois que eles são expostos, né, às temperaturas, eles, quando estão em presença de nutrientes específicos e determinados aminoácidos, eles podem voltar a germinar, né? Então acontece a extrusão, que eles captam água e começam a produzir proteínas, e com isso eles conseguem voltar a ser o formato que eram antes. Além disso, também as bactérias podem se locomover, né? Existem alguns tipos diferentes de locomoção, entre elas a locomoção por flagelos. Aqui estão alguns tipos de flagelos e como funciona esse movimento. A gente também locomoção por deslocamento, onde as células possuem filamentos e acabam deslizando na superfície sólida e com isso conseguem se locomover. As principais bactérias deslizantes, né, que possuem esse tipo de locomoção são as bactérias conhecidas como cianobactérias filamentosas. Aí tem alguns exemplos delas. E o outro grupo, né, são o grupo dos eucariontes, que incluem algas, protozoários, protistas e fungos, além dos animais, mas a gente não vai ver isso, né? E elas atendem aos critérios, como a gente viu, bem diferentes dos procariontes. Os bactérias são bem maiores, possuem material genético do núcleo, possuem organelas membranosas. Outra diferença também é que são de divisão celular. As células eucariontes fazem mitose e meiose. A mitose é basicamente onde a célula mãe se divide em duas células filhas com a mesma quantidade de material genético que a célula mãe. Já a meiose, primeiro ela multiplica o material genético e divide em outras duas células filhas. E as células filhas depois se dividem em mais duas. Então o material genético fica pela metade da célula original. Então isso é muito utilizado por nossos gametas, né,
onde a parte depois de reprodução. E também as organelas membranosas, né? Aqui estão o caso das mitocôndrias e dos cloroplastos. Cloroplastos principalmente encontrados em plantas, né, e algas, retículo endoplasmático, o aparelho de Golgi, lisossomos e flagelos e cílios. E aí tá a atividade, né, que foi mandado já. Eu recebi alguns, tá? Qualquer coisa, estamos aí para ajudar vocês. Se cuidem e a gente se vê em breve.